E aí, beleza? Tudo continua no terceiro ato da temporada. Vemos o Echo imerso em seus estudos até que de repente suas visões se misturam com o impacto de ter sido absorvido pela runa selvagem. Esse fenômeno deixa ele confuso. Ele está vivo, mas agora veste uma roupa estranha. Quando Jinx aparece na casa dele, Echo se assusta, mas percebe algo diferente nela. Instintivamente tenta atacar, mas antes de sair, Bensu entra como se nada tivesse acontecido. Echo, surpreso de vê-lo, não pode fazer nada além de abraçá-lo. Parece que sua casa nunca foi destruída e as pessoas que se foram ainda estão ali. Nesta realidade, Jinx nunca existiu e Powder acha que o amigo só ficou acordado a noite toda. Milo e Claggor também não morreram e agora se sentam para discutir estudos. De repente, Milo se levanta para tentar paquerar Gert, enquanto Echo começa a sentir uma dor de cabeça terrível. De repente, Heimerdinger aparece, Echo se levanta apressado e acaba vomitando num beco. O professor o segue e entrega seu caderno. No caderno está desenhada a runa e ele explica que agora estão numa realidade diferente, espalhada no tempo. Heimerdinger está consciente ali há 1128 dias, esperando Echo chegar até ele. Echo pergunta por Jace, mas Heimerdinger diz que ele está em outro lugar. A anomalia o afetou de um jeito diferente. Quando Echo pergunta se há como voltar, o professor admite que a situação é complicada. Nesta realidade, a Hextech nunca foi inventada, então não há anomalias para usar. O professor sugere se adaptar. Echo se recusa, pois tem pessoas em casa que precisam dele e está decidido a voltar com ou sem ajuda. Nesse momento, Powder aparece oferecendo companhia para visitar Vi. Enquanto isso, descobrimos o que aconteceu com Jace, que acordou num lugar escuro. Era um lugar desolado que impedia o uso do martelo dele. Vendo um mago misterioso, decide segui-lo, mas ele desaparece, deixando Jace de frente para Piltover, destruída pelo arcano. Voltando ao Echo, ele tenta entender o que está acontecendo nessa vida. Ele descobre que está participando de uma competição com a ajuda de Powder, mas ao ver Vi, a verdade o atinge. Estão visitando o altar dela, pois nessa realidade ela está morta. Echo tenta entender tudo, mas Powder, cansada das perguntas insistentes e grosseiras dele, lembra que foi ele quem deu a informação sobre o trabalho em Piltover. Isso explica por que a Hextech não existe nessa dimensão. Com a mente cheia de pensamentos, Echo pega algumas coisas e sai para caminhar. Enquanto anda, ele observa cada lugar que, na sua realidade, é símbolo de tragédia, refletindo sobre o que poderia ter sido. Enquanto isso, Jace vaga consumido pela raiva. Echo entra no apartamento destruído de Jace, onde as rachaduras nas paredes contam a história de um dia trágico. Entre os pedaços da parede, ele encontra fragmentos da gema, enquanto Jace, em sua realidade, contempla o horror. Ele vê as consequências de ter mexido com o arcano. Jace encara um cenário desolador, dezenas de corpos fossilizados, transformados em pedra, vítimas que tentaram escapar de uma destruição inevitável. De repente, criaturas antes imóveis se revelam vivas. Elas o forçam a fugir. Na sua pressa, Jace cai por uma encosta e seu martelo acerta sua perna antes de se perder no vazio. Enquanto isso, Echo começa a pensar em como recriar a anomalia usando os fragmentos de Hextech junto com um invento que ele estava criando. Mesmo com Heimerdinger alertando sobre os perigos de mexer com o arcano, ele decide ajudar. Jace acorda no abismo sozinho e com a perna quebrada. Preso num lugar hostil, é forçado a sobreviver, atormentado pela imagem do mago misterioso dia após dia. A dimensão ao redor está danificada e fragmentada, parecendo consumi-lo aos poucos. Seus pensamentos se misturam ao momento em que decidiu iniciar a Era da Magia, mas a solidão e o passar dos dias corroem sua sanidade. Desesperado, desmonta o martelo para fazer uma muleta. Depois de dias escalando, Jace finalmente consegue sair do abismo. Por outro lado, Echo leva Powder até a árvore que, na sua realidade, é o lar dele. Ele tenta se desculpar mostrando um desenho da Vi e contando que teve um sonho em que tudo era diferente. Powder olha o desenho, notando o quão durona a irmã parece. Echo diz que no sonho até ela era diferente e não pode evitar pensar que essa era a pessoa que ela estava destinada a ser. Mais tarde, Echo e Heimerdinger levam Powder para explicar o plano com os fragmentos de Hextech. Juntos começam a experimentar, ajustando os inventos várias vezes.
até conseguirem criar uma pequena anomalia que identificam como um loop temporal. Echo consegue esse avanço ao fazer mudanças nas equações de Jace. Animado, começa a explorar as possibilidades do loop, tentando voltar ainda mais no tempo. No entanto, ao medir os segundos e ver Heimerdinger explodir, deduz que o limite é de apenas 4 segundos. O professor, convencido de que pode fazer avanços significativos, trabalha sozinho e sugere que Echo vá a uma festa com Powder. No evento, Bensu se aproxima de Echo, que diz, sinceramente, que se no dia seguinte não se lembrar de dizer isso, quer que ele saiba o quanto é importante. Depois, ele o abraça. Vander interrompe, dizendo que Powder está empolgada com a criação do pulsor Z. Nesse momento, Silco aparece e Echo pergunta se ele não tentou matar Vander no passado. Silco, sorrindo, responde que ambos conseguiram se perdoar. Com o início da festa, os protagonistas se entregam à música, deixando seus problemas de lado por um momento. Mais tarde, eles se afastam do barulho e Echo agradece a Powder por tudo que ela fez por ele, confessando que sonhou com um Zaun diferente. Mas ele deixou a visão se desvanecer ao focar no que não era possível. Ele até admite ter perdido a fé nela também. Com melancolia, Echo expressa o desejo de ficar naquele momento para sempre. Powder, pensativa, responde que para seguir em frente é preciso deixar algo para trás. Quando parece que a distância entre eles diminui, Echo para e pede que finjam que é a primeira vez. Então eles compartilham um beijo terno, aproveitando o que Zaun poderia ter sido. Enquanto isso, Jace segue lutando para encontrar a origem dos problemas. De repente, Powder sente seu invento se ativando. A cena muda e mostra Echo chegando com Heimerdinger, que conseguiu realizar a melhoria que precisavam. Ao mesmo tempo, Jace enfrenta o mago de sua infância, criticando-o por deixar rastros da gema. Agora, decidido a salvar Piltover, Jace toma medidas para enfrentar a aparente destruição. Echo e Heimerdinger ativam a máquina no quarto de Powder, conseguindo despertar a runa selvagem. Por sua vez, Jace, armado com determinação, pede ao mago que o envie de volta. Quer corrigir seus erros, um cadáver próximo se move e entrega um martelo enquanto o professor confessa a Echo o quanto gostou de aprender com ele. De repente, Heimerdinger se afasta da runa, conecta os controles e termina de montar as peças. Com a runa totalmente ativa, Jace jura não falhar em sua missão de impedir a destruição de Piltover. A gema se une a ele e vemos Heimerdinger desaparecer quando a energia da runa atinge o máximo. Echo se separa da versão alternativa de si mesmo que pertence a essa dimensão. Powder chega com seu novo amigo e vê essa outra parte dele desaparecer, entendendo finalmente a magnitude da situação. Algum tempo depois, revela-se que Powder guardou os fragmentos de Hextech que condenaram sua irmã, o que despertou Mel. Isso a libertou e fez manifestar seu poder pela primeira vez. Sua irmã sugere que ela aproveite a sensação inicial, e Mel intui que agora é uma maga. A bruxa comenta que a expressão dela é incomum, capaz de perceber o ser interno dos outros e canalizar sua magia. Mel pergunta o que ela realmente é, sabendo que a figura diante dela usa apenas uma máscara. Essa entidade revela uma de suas várias formas, transformando-se em Kino, que força Mel a perguntar pelo irmão. A entidade insinua que teve que matá-lo para pagar dívidas com Ambessa. Medarda entende que a maga tenta recrutá-la, e seu reflexo a alerta sobre um desastre iminente. Ambessa, cega pela obsessão de deixar um legado, está no comando e ninguém conseguiu pará-la. Mesmo assim, Mel se recusa a ir contra sua mãe, acreditando que ela sempre agiu pelo bem da família. Mas a bruxa revela que Kino também pensava assim. Isso foi até descobrir que o maior segredo de Ambessa é que Mel foi concebida como uma arma. Depois de enterrar Rictus, os desejos de vingança de Ambessa só cresceram. Ela procura Singed para perguntar sobre o Arauto. Ele responde que mesmo tentando curá-lo, a sobrevivência dele depende só dele. De repente, os seguidores de Victor começam a recitar as palavras por ele. Victor admite que agora vê o mundo com clareza, embora sinta que o fim está próximo. Falar pelos outros deveria ser o próximo passo na evolução. Mas uma anomalia sob os Hex Portais poderia completar o processo e permitir que outros evoluíssem. O ataque de Jace, no entanto, o enfraqueceu demais para enfrentar a anomalia. Ambessa se oferece
oferece para levá-lo até lá, se ele aceitar fortalecer seus soldados, e Victor concorda em dar a evolução a quem desejar. Após o ataque de Isha, Vi ficou gravemente ferida e teve que ser evacuada. Nossa protagonista acordou na cama de Caitlin com parte do corpo enfaixado. Ao perguntar sobre sua irmã, Loris decide que é melhor Caitlin explicar. Kiraman sabe que não pode negociar com Ambessa, agora vista como traidora, e precisa de um plano urgente. Durante a reunião com Mad, Vi invade, criticando Caitlin por ter prendido Jinx e lembrando que foi a irmã que salvou sua vida. Caitlin explica que houve parte do plano que teve que lidar sozinha. Vi pergunta o que aconteceu com as manipulações de Ambessa, e Caitlin admite o erro, contando que Jinx só queria protegê-la. Por isso se entregou e foi levada e trancada no bunker, enquanto Caitlin decidia o que fazer, esperando que Vi se recuperasse, embora não consiga perdoar seus erros. Mais tarde, Caitlin desce até a cela de Jinx para deixar outra bandeja de comida. Diz que a irmã está convencida de que ela mudou, mas Jinx responde que Vi não quer aceitar que finais felizes não existem. Ela desafia Caitlin a fazer o que sempre quis, mas Caitlin confessa que não tem forças para odiá-la mais. Em Piltover, Jace lembra da tragédia que destruiu a cidade. Mel chega de surpresa e os dois evitam falar sobre o que aconteceu com cada um. Ele garante que foi graças a ela que sobreviveram ao ataque. Mel admite ter tido sensações inexplicáveis, sem entender completamente o que está acontecendo com ela. Jace, ao ouvir, entende por que ela quis investir no desenvolvimento da Hextech. Embora suspeite que foi manipulado, Mel insiste que realmente acreditava no impacto positivo que os avanços teriam no mundo. Durante a discussão, Jace perde o controle e ataca um pedestal com seu martelo. De repente, Victor aparece em uma nova forma, pedindo para mostrar os avanços do trabalho conjunto. Jace só vê obsessão no antigo colega, a quem culpa pelo desastre iminente. Quando tenta atacá-lo, Victor desvia facilmente e avança com determinação. Ao se aproximar de Mel, ela tenta pará-lo, mas sua força desaparece. Jace tenta mais uma vez bloquear o caminho até os Hex-portais, mas Victor evade todos os ataques. Por fim, ele faz uma última proposta, que Jace se una a ele para levar a evolução ao mundo, e Jace se recusa. Eles lutam e Jace está em desvantagem. Quando Victor o domina, prendendo o seu pescoço, Mel intervém para salvá-lo, dando tempo para ele acionar sua arma e frustrar o avanço do rival. Vendo isso, Victor ordena ao doutor iniciar o processo. Enquanto isso, Jinx tem uma visão de Silco, que a lembra que ainda há uma faísca de rebeldia dentro dela e que pode quebrar o ciclo de morte se realmente quiser. De repente, a irmã chega ao bunker com as chaves roubadas para libertá-la. Vi propõe que elas unam suas forças e engenhosidade para reescrever a história. Assim que abre a cela, Vi a abraça, mas Jinx a golpeia inesperadamente e a tranca no lugar antes de partir para quebrar o ciclo mencionado por Silco. Ela garante que Vi tem direito de ser feliz com Caitlin e pede que pare de se sentir culpada por isso, lembrando que não existe uma boa versão dela mesma. Em outro lugar, Jace apresenta as várias casas e setores à criatura que invadiu a sala. Diante do horror geral, ele avisa que centenas dessas criaturas estão vindo, lideradas pela General Noxiana, e implora que se unam para enfrentar a guerra iminente contra a própria humanidade. Ele insiste que devem defender os Hex-portais a qualquer custo. Aconselha quem decidir fugir a nunca parar de correr. Apesar de muitos decidirem recuar, outros se unem, apesar das tensões entre Zaun e Piltover. Caitlin, sabendo que encontraria Vi trancada, desce até ela. Nossa protagonista, atormentada pela culpa, reconhece seus erros. Caitlin se aproxima, confessando que sabia que a encontraria ali. Vi se aproxima e beija Caitlin, mas quando as roupas começam a cair, Caitlin para e admite que esteve com outra pessoa por um tempo. Vi diz que não se importa e as duas decidem romper a tensão acumulada por tanto tempo. Por outro lado, Mel chega com a mãe às ruínas do lar do Arauto. Incapaz de compartilhar a alegria de Ambessa, Mel a confronta sobre a Rosa Negra e pergunta o que aconteceu com Kino. Sua mãe responde que o irmão morreu por causa da curiosidade dele. Mel desconfia que ela o deixou morrer, e isso provoca uma bofetada de Ambessa. Com uma voz dura,
ela diz que Kino era parte dela e por isso foi tirado, para feri-la de forma permanente. Ambessa afirma que fez o impossível pela família, mas Mel responde que Piltover não deve pagar o preço da vingança dela. Propõe que vinguem Kino juntos, com o exército delas. Mesmo assim, a mãe ainda acha que ela é fraca demais para enfrentar a Rosa, mas Ambessa encontrou outra forma de lutar. Ela mostra um exército disposto a morrer sem medo. Quando Victor instruiu Singed a começar o processo, Sky desapareceu da mente dele, permitindo que ele aceitasse o procedimento com Vender por completo. Isso apagou toda a humanidade de Victor. Ele ficou vazio, mas se habilitou para dar lugar a uma nova versão de si mesmo. Jinx decide deixar o passado para trás, eliminando todo traço de si mesma, mas quando está prestes a se autodestruir, Echo aparece para impedi-la. Ele ativa o loop temporal para evitar a explosão e impedir que ela se jogue no vazio. Ele diz que alguém muito especial ensinou a ele que, não importa quão escuro o passado tenha sido, nunca é tarde demais para recomeçar. Enquanto isso, Jace organiza seu povo para enfrentar a ameaça de Victor, sabendo que a batalha está praticamente perdida se ele chegar aos Hex Portais. Num piscar de olhos, a guerra começa. Guerreiros noxianos enfrentam os vigilantes de Piltover num encontro brutal. Nenhuma das armas dos protagonistas parece eficaz contra o implacável exército noxiano. Ambessa arrasa tudo em seu caminho, abrindo espaço para as tropas. Os tiros de Caitlyn são inúteis contra as proteções deles. De repente, um estrondo chama a atenção de todos. Um guerreiro noxiano, potencializado pelo Cintila, surge, transformado numa fera enquanto carrega a esfera de Victor. Muitos guerreiros noxianos foram alterados pelo Cintila, se transformando em monstros. Os protagonistas não conseguem detê-los. Loris morre atingido por flechas. Caitlyn e sua equipe tentam se aproximar das fileiras noxianas e vai luta ferozmente contra as abominações. A equipe de Caitlyn sofre baixas tentando chegar a Victor. Finalmente, eles conseguem colocar um explosivo crucial para a guerra. Mas os mecanismos travam e Caitlyn é capturada. Ao acordar, descobre que Mad a traiu e a entregou a Ambessa. Em um momento de oportunidade, Caitlyn toma a arma de Mad, mas a general noxiana a fere gravemente. Quando Mad atira, os escudos de Mel desviam a bala acaba tirando a vida da traidora. Mel suplica à mãe que pare com a matança sem sentido, mas Ambessa, teimosa, está disposta a lutar até mesmo contra ela. Justo então, uma melodia estrondosa interrompe o confronto. Jinx chegou a Piltover. Echo e seu pessoal também aparecem, desviando dos ataques noxianos, enquanto os Tunitas se juntam à batalha para mudar o rumo da luta. Vi está completamente cercada pelos guerreiros, mas Jinx os elimina com sua arma, enquanto Echo dá tempo para ela se defender. Um jovem que testemunhou a morte de Loris tira o corpo dele da cadeira e ativa a arma que ele não conseguiu usar. Ele tenta disparar, mas um inimigo o interrompe e vai enfrenta a criatura para que o garoto consiga mirar na localização de Victor. Mas Victor já não está lá. Ele chegou ao seu objetivo, onde Jace o espera, pronto para detê-lo. Victor ressuscita dezenas de caídos, enquanto outros são capturados por seus seguidores. Em outro ponto, Mel critica sua mãe pela destruição causada pela ambição dela. Quando Mel diz que Ambessa não é digna de ser uma Medarda, Caitlyn também desafia a general, disposta a lutar ao lado de Mel. O primeiro ataque ricocheteia nos escudos de Mel, atingindo um dos homens dela, enquanto Caitlyn e Mel enfrentam Ambessa até a morte. Os seguidores de Victor, incluindo Warwick, continuam atacando. Jinx aparece para salvar a irmã e Vender a segue, atraído pelos tiros. Com a ajuda de Echo, Vi estabiliza o transporte de Jinx, enquanto Caitlyn e Mel continuam lutando contra Ambessa. Vi é pega por Vender, mas antes da transformação começar, Echo colide com a estrutura para libertá-la. Enquanto isso, Jace tenta impedir Victor de pegar mais Hextech, mas Victor ativa todo o sistema só para compensar Ambessa. Ambessa, por sua vez, está prestes a acabar com Caitlyn, mas ela aproveita um momento de descuido para tirar as pedras de Rictus. Isso permite que Mel use a Rosa Negra e prenda a mãe com as correntes da irmã. Mesmo assim, Mel acusa a bruxa de mentirosa e a destrói. A destruição tem consequências fatais para a mãe dela. Vi acorda após o impacto e sai em busca de Jinx, dizendo que talvez nunca devesse ter voltado. Jinx
Jinx, no entanto, garante que elas sempre estarão juntas, mesmo em mundos distantes. Por sua vez, Jace implora para Victor parar tudo, e ele aceita. Victor minimiza a runa selvagem e os dois se elevam ao mesmo tempo em que Vi e Jinx enfrentam o que um dia foi o pai delas. Vander agarra Vi com suas garras, enquanto as balas de Jinx ricocheteiam na pele endurecida da besta. Mas o poder arcano já foi ativado, fazendo-o evitar todos. As irmãs lutam com todas as forças para deter o pai, enquanto Jace parece incapaz de igualar as habilidades esmagadoras de Victor. Finalmente, Victor atinge seu objetivo ao conectar as mentes de todos em Piltover. Echo, recém-desperto de seu transe, passa despercebido pela supremacia mental de Victor. Quando Jace observa sua posição, ele se lembra de que no futuro que viu, foi ele mesmo que lhe deu o martelo. Quando Victor também o prende, Jace experimenta a mesma visão. Victor pode sentir as mentes de todos e sabe o que desejam, uma vida melhor. Mas essa mesma humanidade os limita. Jace reflete sobre o desejo de Victor de curar o que via como fraquezas, sua perna, sua doença, sem nunca compreender a beleza das imperfeições. Echo se revela dentro da mente de Victor, mostrando que não está sob controle e tenta impedi-lo. Mas um primeiro ataque o tira de combate. Usando seu loop temporal, Echo recua e desvia, mas ainda assim é capturado. Os poucos segundos que ele recua não são suficientes, então decide arriscar e estender o limite do tempo, recuando o suficiente para atacá-lo diretamente com a runa. Victor, incrédulo diante do aparelho, sofre uma explosão que destrói parte do rosto dele. Quando Jace recupera o controle das mentes, confessa que, embora quisesse dar magia ao mundo, agora só deseja recuperar o amigo. Ele o abraça, compartilhando tudo que experimentou quando a runa o absorveu e a devastação de Piltover. No entanto, descobrimos que o mago que Jace viu até mesmo na infância era uma versão de seu amigo em cada linha do tempo. Victor entendeu que só Jace poderia mostrar a ele que a perfeição não traz recompensa, mas um vazio infinito de mentes sem sonhos próprios. Jace devolve a gema no pulso dele e propõe terminar tudo juntos. No instante em que a explosão provocada por Echo ocorre, os dois se deixam consumir pela gema, devolvendo as mentes a todos os habitantes. Os corpos elevados caem bruscamente ao chão, o impacto quebra o braço de Vi, e a plataforma parece se desestabilizar cada vez mais. Mesmo assim, ela se recusa a ir embora, sabendo que seu pai está ali com ela. De repente, Vander acorda e, decidido a atacá-la, avança. Jinx intervém para protegê-la, mas Vander consegue agarrar o corpo de Jinx. Incapaz de ajudar a irmã, Jinx toma uma decisão final. Ela retira a Hextech das manoplas e se deixa cair com Vander no abismo, enquanto uma calorosa lembrança sobre a vida deles se vai junto com os dois. Pouco depois, toda Piltover se lembra dos caídos, enquanto Caitlyn nos garante que com o tempo a história vai ser mais fácil de engolir. Embora naquele momento ninguém consiga processar o que aconteceu, cada decisão tomada trará consequências ao longo de suas vidas. Sevika agora faz parte do conselho. Singed recuperou de alguma forma sua filha, e todos terão que reviver seus erros repetidamente. A história ainda não acabou. Enquanto Caitlyn revisava alguns arquivos, ela decidiu ver Vi. Ela intui que a guerra não terminou para Violet, e nossa protagonista garante que jamais permitirá que a afastem dela. Terminando assim a segunda temporada da série inspirada no universo de League of Legends Arcane, lançada em 2024. Esse foi o Solucionando Animações e eu te vejo em Piltover. Valeu, é nóis. Fui.